Abraço, Dudu, donos da bola no ar nesta sexta-feira. E a gente abre essa edição com Alexandre Dolabella, o Elton Novaes, com o Thiago Valu, com o Thiago Fernandes. E a gente já de olho na bola que rola no final de semana, veja aí. Criciúma e Atlético Mineiro voltam a se encontrar no Brasileirão. A gente sabe que a exigência é grande, né? Não só para a nossa equipe. No primeiro turno, o jogo foi lá em Belo Horizonte. Terminou empatado, 1-1 com gols de Gustavo Scarpa e Mateuzinho. Só que agora, o palco do confronto é no Heriberto Wilson. E no Majestoso, o Tigre leva uma certa vantagem. Pelo Brasileirão e em Criciúma, eles já se encontraram 8 vezes. E o Tigre perdeu apenas uma vez. Foram mais 5 vitórias e 2 empates. O mais importante é que a gente tenha a cabeça boa, né? A gente sabe que a gente está fazendo um grande trabalho. E agora, diante do Atlético aí, que a gente sabe que é um adversário que tem muita qualidade, né? E a gente vai tentar mais uma vez superar, né, e fazer um grande jogo para conseguir mais uma vitória. Mas esse jogo tem um gostinho mais especial para o time catarinense. O atacante Éder, ídolo do clube, está de despedida. Ele vai fazer o seu último jogo como um atleta profissional. Por isso, o elenco carvoeiro quer dar essa vitória para comemorar e, claro, também somar mais 3 pontos e dar uma subida na tabela. Não é nenhuma festa. O Éder é um momento especial, mas não é festa porque sábado nós temos um grande jogo, um jogo muito difícil. E eu acho que o objetivo maior é sempre o grupo, é sempre o elenco, é sempre o clube. Deixar aí meu agradecimento em nome de todo o grupo, para o Éder, por tudo que ele deixou, que ele entregou aqui para a nossa equipe, né, para os jogadores, para o clube. A gente tem tudo para fazer um grande jogo, né, e como eu falo, né, acho que a gente jogando da maneira que a gente vem jogando, né? Fazendo os jogos que a gente vem fazendo, a gente está cada vez mais próximo da vitória, né? Só que o Galo não está muito afim de colaborar não, até porque somar pontos também é a meta do time mineiro. E claro, o Atlético quer aumentar a sequência positiva, que já duram 4 jogos, sendo que vem de 2 vitórias seguidas. O problema é que o Galo não vai poder contar com o Hulk, que sofreu uma lesão na panturrilha no último jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. E agora ele vai desfalcar o time. O capitão vinha sendo o protagonista do Atlético nos últimos jogos. Ele participou de 5 dos 7 gols do time no Brasileiro. Já vinha sentindo no jogo do Vasco, eu tomei uma pancada ali embaixo da minha panturrilha, né? Panturrilha direita, uma pancada forte. Eu achei que seria só da pancada, tava recuperando, passava dor, voltava. E hoje, infelizmente, senti ali um estralo grande. Criciúma e Atlético Mineiro se enfrentam no sábado, às 8 horas da noite, no Heriberto Wilson. Bom, a gente está mostrando aí as imagens do Hulk, e aí a bola rola no final de semana e o Atlético já tem o desfalque, inclusive dele, né? Inclusive do principal atacante, o que decidiu, que fez 4 gols nos últimos jogos, né? Com exceção, obviamente, desse da Copa do Brasil. E aí a gente já vínhamos aqui dizendo sobre a necessidade do Atlético buscar um atacante, porque o Hulk é o cara decisivo, é a referência. E o Atlético bateu orçamento, estamos monitorando. Só que agora a tendência do Hulk, eu não sei quantos jogos exatamente, mas ficar muitos jogos fora, porque é uma lesão que me parece não ser das mais simples. Aí eu pergunto pra você, alô Alexandre Dolabella, nosso convidado dessa sexta-feira, hoje tem que ser no pique, o programa hoje tá mais curto do que braço de motorista de Kombi. E agora, meu irmão, agora vai ter que buscar, não tem jeito. E tem que pensar muito na possibilidade de que não aconteça nada, por exemplo, com o goleiro, com o Matheus Mendes, né? Então, você está vendo que não dá para pensar só em orçamento, Alexandre Dolabella, boa tarde. Boa tarde, Everton, companheiros de estúdio, pessoal de casa. Não dá tempo, o Atlético já tinha que ter contratado esse atacante, já era uma lacuna no elenco. O Hulk não vai ficar fora só desse jogo, mesmo que tenha sido o caso mais simples aí de lesão na panturrilha, de estiramento, já deixaria ele de fora por 20 dias, mais ou menos. Então até o jogo com o São Lourenço, por exemplo, já está comprometido, né? Então o Atlético já tinha que ter feito esse movimento, não fez. E você falou aí da possibilidade, de repente, até ter uma eventual lesão do goleiro, que é até uma coisa menos provável de acontecer, mas pode ter lesão de outros atacantes, inclusive, também. Já está precisando de atacante agora, já perdeu o Hulk. Imagina se o Paulinho fica machucado, se o Paulinho vai suspenso, se o Vargas, de repente, vai substituir o Hulk e também sente uma lesão. Então, assim, o Atlético não tem tempo, não tem grana e tem essa lacuna. Então agora a missão aí para a diretoria e para o Milito, tanto na hora de escalar como na hora de reforçar esse elenco aí. Eu acho que é mais... Boa tarde para todos. Eu acho que é mais um problema que esse aí não adianta colocar no colo do Milito ou de qualquer outro técnico.
Eu tenho para mim que o Atlético falha sistematicamente desde 2022. O tempo está passando. É claro que, à medida que as temporadas forem passando, o Hulk não consegue entregar mais hoje, fisicamente, o que ele entregava em 2021. Mesmo ele sendo uma espécie de super atleta, um cara que se cuida, a pré-temporada dele começa muito antes dos outros jogadores, mas é uma lacuna para mim a ser preenchida desde o ano de 2022. Se a gente tentar puxar aqui, qual foi o reserva que a gente já teve? Eu não vou dizer altura, mas um cara que, na ausência do Hulk, a gente sabe que pode contar com o 3 pontinhos. Por favor, não venha me falar que é o Vargas, né? Nunca foi e nunca vai ser, enquanto ele permanecer no Atlético. Então, uma grande falha de todos os departamentos de futebol até aqui, de 21 para cá, em especial mais até do Rodrigo Caetano, que hoje já não está no Atlético e que agora se estoura. Agora vão ser obrigados, né? E assim, todo ciclo ele acaba por finalizar. O Hulk hoje ele está mais perto do fim do que do começo ou do meio da carreira dele. É normal e ele vai continuar entregando muito, mas fisicamente ele dificilmente vai conseguir fazer no nível que ele fazia nos anos anteriores. Pelas informações que tem chegado pra gente, o Atlético não apresentou o grau da lesão, mas o que a gente entende, que vai acompanhando, puxa uma informação daqui, puxa uma informação dali, o Atlético pode ficar sem o Hulk até 9 jogos, ou seja, um mês inteiro. 30 dias aguardando a recuperação do principal nome do Atlético. Então existe uma grande preocupação. O Valu falou ali sobre um substituto. Em uma ocasião, esse substituto foi o Vargas no final de 2022. O Vargas participou como titular, substituindo o Hulk naquele momento, também por uma lesão na panturrilha, só que da outra perna. Foram 4 jogos com 4 gols do Vargas e com uma assistência. Então, a torcida do torcedor e de todo mundo que acompanha o Atlético nesse momento é para que isso funcione novamente. Que o Vargas substitua o Hulk num momento delicadíssimo da temporada. O Atlético tem um jogo decisivo contra o CRB e depois a Copa Libertadores. Então o torcedor do Atlético precisa, nesse momento, acreditar no Vargas. Mas eu, de verdade, o Atlético já deveria ter ido atrás de um outro nome para o ataque já há um bom tempo. Pelas informações também que já chegaram até aqui pra gente, a gente já falou a respeito disso, que o Atlético estava interessado em um atacante já na primeira semana de julho. Mas estamos na 1ª de agosto e ainda não chegou. Eu quero tocar nesse KTO.com. Ainda sobre o Hulk, eu vi que você levantou a mão, o Thiago vai falar também, pois não, Dólar? Não, eu só ia complementar o Elton, que o Elton falou da questão do Vargas, né? Que a torcida agora precisa confiar no Vargas, é o substituto mais natural dentro das opções que o Atlético tem. Mas acho que o Milito pode também fazer algum tipo de teste, não sei se para esse jogo, que é usar Zaratio e Bernard juntos no meio-campo, agora que ele tem o Zaratio de volta, né? Talvez adiantar um pouquinho o Bernard, ou deixar eles mais próximos e o Paulinho um pouco mais na referência, uma outra opção tática que o Milito teria aí para montar esse time agora sem o Hulk. Uma opção para cobrir uma falha, um erro de muitos anos do departamento de futebol do Atlético. Essa é a minha opção. No colo do técnico, né, Thiago? Mas o Valu, agora o técnico... Não, mas assim, o técnico tem que, com o elenco que ele tem, produzir um bom futebol. Eu não queria nem falar do Milito nessa situação, mas como você... Você sempre dá um jeito de falar do Milito. Mas você que trouxe. Vai falar da lesão não fui eu, não fui eu. Vai falar do Milito. Eu ia falar do jogador. Aí o que você fez? Você assim, cai no colo do técnico. Vou ficar calado. A culpa é sua. Pra você se explanar. Se vocês estão com raiva aí, que estão falando do Milito, a culpa é do Valu. Não é questão de raiva. Então fala, meu filho. Mas não, voltando ao que eu ia falar, eu acho que dá pra montar um time forte. Independentemente da ausência do Hulk. O Hulk, obviamente, é o principal jogador desse Atlético. A gente olha pra esse elenco e fala, quem é o craque? Quem é o diferente? É o Hulk. Quem é o cara que faz a diferença quando o Atlético precisa? E foi nos últimos 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Ele fez a diferença contra o Vasco, ele fez a diferença contra o Corinthians. É sempre ele. Só que, independentemente dessa ausência, o Atlético precisa apresentar um bom futebol contra o Criciúma e contra o CRB, que são os jogos... Só lembrando que você perdeu sua referência, tá? Sua referência. Pô, Gagê, quem não decide. É um desfalque simples, não. Não é. Com um bom é como elenco, se o Cruzeiro não é perdesse simples. o Matheus Pereira, é como se o Flamengo perdesse hoje o De La Cruz, se bem que o Flamengo tem vários outros recursos. Em muitos jogos, com o Milito, o Hulk ficou apagado. Pela forma de jogo, e a culpa não é do Milito, não. O Hulk estava entendendo ainda a forma que ele tinha que jogar com o treinador. E em muitos jogos ele ficou apagado. E nesses muitos jogos, os outros caras decidiram.
o Scarpa decidiu. Aliás, o Scarpa, se a gente pegar os números de participação em gols, eu não sei exato o do Hulk, não lembro exato do Hulk. Talvez ele tenha, com o Milito, mais participação em gols do que o Hulk. O Scarpa, esse é o número. O Scarpa, se eu não me engano, ele tem 10 assistências e 8 gols. 18 participações. E todos com o Milito. Com o Milito. Então, o Scarpa é o cara que, com o Milito, em números, ele era mais decisivo. E só por lembrar. Pela forma de jogo. E por conta do Hulk atrair os olhares Sim, e deixar tirar. Mas tem toda uma mecânica de você tem jogo o aí, Eduardo né? Vargas, que pra mim, vive um ano interessante. Até tá bem também. Então, eu não vejo o Atlético tendo tantos problemas para esses próximos jogos. Nossa, é óbvio, é aqui, ruim só não ter tem Hulk, um clássico contra o Cruzeiro, o jogo com o CRB e a Os Libertadores. dois próximos jogos. O Atlético tem que enfrentar o Criciúma e o CRB, desculpa, com ou sem Hulk. Pode ser o sub-20, sub-12, sub-13, 14. Ele tem que ganhar. Ele tinha que ter ganhado aqui. Pois é, mas aí podia ter poupado o Hulk, inclusive, no primeiro jogo. E tem que ganhar lá, e tem que ganhar aqui do CRB de novo. Então ele tem que ganhar lá do Criciúma e tem que ganhar do CRB aqui, com ou sem Hulk. Cara, são dois times bem mais frágeis, Ele não deve ficar fora só desses dois jogos, não. Aqui não, ele vai ficar. Ele estuda aqui, gente. Olha o vai ficar calendário fora. Ele vai ficar fora O até... Thiago tá falando só dos dois primeiros. Esse dois próximos jogos. primeiro contra o São Lourenço aí é muito improvável que ele jogue. Não. Gente, ele não vai jogar, Dora. Ele esquece, ele não joga. Provavelmente contra o Bahia no dia 15 de setembro. Setembro. Aí, Ele não ó, joga. olha setembro. lá, pra quem tá Porque em no casa. dia 1º de setembro o Atlético joga contra o Grêmio. Grêmio. E no dia 15 de setembro o Atlético enfrenta o Bahia. Ele deve voltar contra o Bahia, no dia 15 de setembro. Porque entre o dia 1º e o dia 15 tem uma paralisação por data FIFA. E a provável volta do Hulk é no dia 15. Então ele perde todos esses jogos. Todos esses jogos ele perde. E aí, sendo sincero, a minha maior preocupação é no clássico, obviamente, porque o Atlético vai enfrentar um Cruzeiro para mim que hoje é melhor do que ele. O Atlético enfrenta um Fluminense em recuperação com o Mano Menezes, que um amigo meu não gosta, mas está recuperando o Fluminense. Grande campanha. Mas está recuperando. Ele está recuperando. Mas, então, o Atlético são os dois jogos para mim. O Atlético tem que ter maior preocupação. Eu acho o São Lourenço fraco. E acho que só para levantar uma aprende questão aí, mesmo. só para levantar uma questão, os meninos falaram a respeito do Zaratio. A gente tem que lembrar, o Zaratio ficou 2 meses fora, também tá voltando 2 de meses lesão, fora, né? 17 minutos apenas que ele jogou diante do CRB. Para mim, para esses 2 ou 3 jogos que tem pela frente aí, é manter o Vargas, é não mexer muito e tentar pegar e acertar esse Atlético utilizando o Vargas. Questionado, muita gente já pediu para sair, eu fui um que falei para não renovar, mas agora é o que tem, e tem que aproveitar. É a sopa, é isso. É a sopa do dia seguinte. É não adianta. isso, Mas que peraí, tem. mas essa É o que sopa tem. não tá fria, não. Não? Tá quente. Não, é porque você vai requentar de novo no Não, seu não, fogareiro, mas né? e aí, nesse chega no Vargas tá mal. Vamos dar mais uma Gente, me extensão ajuda aí. pro Mas Vargas. eu daria, né? mas Eu sei que você daria. É porque o todo ano é o canto da sereia do Vargas. Mas ele me ilude. acontece. Sim. Eu me iludo com o Já futebol está do Vargas. iludido. Tô falando sério, Você se ilude tão fácil, se iludiu com o Filipão. Então é uma ilusão muito grande. É Eu grave. não quero voltar nesse Aqui, assunto. não, eu também não. acho que você está sendo, você está sendo só pra dizer o sacana, seguinte, jogando o público contra mim, mas o Filipão no ano passado foi muito bem, mas eu não vou Quando a debater sobre gente, isso. contemporiza, tá? Para deixar bem claro, quando a gente contemporiza, que não, o Hulk saiu, hoje não é o Hulk não, é o Hulk, o principal jogador, a referência, sabe, do time, perdeu por uma pancada de jogos. Aí você olha pro banco, você não tem ninguém para substituir. Aí você contemporiza, Tem põe o o Vargas Vargas. ali, põe o Vargas ali. Aí você vai tirando da responsabilidade quem tem que ter. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Esqueçam esse papo de orçamento. Sabe por quê? Porque quando o pau cantar na casa de Noca, torcedor, se bater o orçamento, torcedor não vai gritar, é o orçamento. Ninguém vai gritar. Futebol, gente, não é isso. O Atlético não é um banco. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um lateral no Atlético, que é o Mariano, que em último, mas do último caso, ele entraria para jogar. Você tem um centroavante, que é o Kardec, que nem nos sonhos ele faz parte dos planos do Milito. Aí você tem o Igor Rabelo, que teve gente no Atlético lá que não queria que ele saísse. Mas como que você não quer que saia, cara? Ele não joga e ele não vai jogar. Obrigado pelos relevantes serviços prestados. E vai. Aí tem o Lemos lá que não vai jogar. Foram importantes em outros momentos. Hoje não são mais. HG. Aí o mercado tá aí.
A janela está aberta. Quanto tempo tem que a gente está falando de atacante aqui? Aí esperou o Hulk machucar para agora, não, agora sai louco no mercado. Não, mas ele já estava atrás. Eu estava atrás, ó, monitorando. Pois, Daltinho. Tem como colocar a tabelinha de Claro novo que ali? tem. Põe de novo aqui para nós, Guedes, por favor. Tem como? Aqui, ó, só para levantar, aqui só para apontar. 3 milhões e meio que vale isso, a gente tá falando de orçamento, né? Sim. Isso que vale 3 milhões e meio. Bem lembrado. E isso aqui vale, isso aqui, ó, Nossa 6 milhões e meio de Pouco reais. dinheiro, né? Só nós estamos 6 falando milhões, de 10 milhões. 10 milhões, isso aqui vale 10 milhões. Continua ligado aí no orçamento que isso aqui tudo voa. É o preço do jogador que não joga, né? Exato. Do ponto de E outra, vista. esse substituto, ele já tinha que estar no elenco, porque ele já tinha que estar pronto para atuar. Mesmo que o Atlético contrate um jogador isso agora, aqui. o jogador ainda chega, tem que pegar ritmo, tem que entrosar com o elenco, tem que treinar, para depois começar a jogar, ver se vai render. Em Então, que assim, mundo que nós estamos? tá que o muito Vargas atrasado. Virou essa peça inútil. Ele tem 4 gols Mas no ele Campeonato que, Brasileiro. ele que se mostrou peraí, inútil. não Peraí, é, Thiago, não é não, inútil, Thiago. não, Thiago. Thiago, Ninguém tá quando o falando Hulk, isso, velho. peraí, quando o Hulk estava jogando e o Vargas era reserva, a gente já falava que o Atlético precisava de um atacante. Exatamente. E a própria Exatamente. direção, informação que o HG deu aqui, a direção do Atlético busca um atacante desde da primeira semana de julho. Sim, o HG falou aqui. E sabe o que eu ouvi de uma pessoa? do Sabe o que HG? eu ouvi de uma pessoa do Atlético? Acredite se quiser. Mas quem? Porra, Pô, pergunta ele não pra era mim, comigo, me não. paga, loucura. mas é o seguinte, mas tem que me pagar o que pagava pro o Caetano, Atlético- tá? o Senão eu não Atlético, vou. Me paga que eu faço levantamento e trago, mas tem que me pagar. Eu vou. Quem? Ontem- Não tem gente aí no clube com competência pra fazer esse trabalho? Ontem, depois da lesão do Hulk, isso é uma informação. Eu conversei com um dos R's para tentar entender qual que é a situação. Se o Atlético vai buscar um atacante ou não, o Atlético vai buscar esse atacante. O Atlético está à procura e vai intensificar de fato essa busca depois da lesão do Hulk, porque o Atlético entende que há necessidade mesmo de contratar esse jogador. O ponto é, essa pessoa me disse que não tinha um nome. Hoje, eu conversei com um agente que ofereceu um jogador ao Atlético no mercado. Quem é ele? Ofereceu o Nahuel Bustos, que fechou ontem, inclusive, com o São Com o Lourenço. São Lourenço, né? E aí, eu conversando com esse agente falou comigo, Thiago, ó, eles têm um nome sim. Eles têm um nome. Eles só não vão abrir. Mas já existe esse nome. Eu não sei quem é, eu tô tentando descobrir de fato. Então corre aí pra descobrir enquanto isso. Ó, bom, então você tá apurando aí, eu tô vendo que você tá com o telefone na mão aí. O problema é, eu já mandei mensagem pra essas Vou pessoas. dizer mais, tá? Eu não sei quem é o Vem cara. com esse papo de, não vamos ali na Série B buscar um. Só que- vamos trazer um cara só pra... Mas, ó, HG... Só um detalhe, só- não sei assim, o Thiago tá falando de um nome, né? Não sei se o pessoal tá sabendo lá, mas faltam 30 dias pro fechamento da janela. Mas só um ponto em relação ao Vargas. Eu acho o Vargas um bom reserva, um bom substituto. Mas é porque ele é reserva dos dois já, né? Não, A gente tá falando é que esse elenco, sim, a conta não O fecha. Atlético só precisa ter isso. mais um jogador, eu concordo. É que eu acho que o Vargas, pro primeiro momento, é um bom nome. Cara, o Vargas tem 4 gols na temporada. 4 Ele gols não- no Brasileiro, no Brasileirão, 12 jogos e 4 gols. Ele é o terceiro maior artilheiro do Atlético no Brasileirão. O Hulk tem 7, o Paulinho tem 6, o Vargas tem 4. Isso. Se a gente fizer a relação minuto por gol, o Vargas com certeza é quem tem o melhor. Eu Porque sei ele é o que disso, menos joga dos 3, ele não bate pênalti, ele não tá o jogo inteiro jogando. Cara, assim, eu não tô dizendo que o Vargas é melhor que os caras, tô dizendo que o Vargas tem melhor média de gols. O ponto é, nessa temporada o Vargas tá entregando. Perfeito. Acho que até dezembro vale contar com ele. E vale contar com ele como substituto do Hulk. Não, mas o Atlético eu vai acho que é uma levantar coisa essa... por não tem convenção. como reserva O problema do Hulk é que ser do essa- mesmo nível dele. Não, o problema é que não essa tem. conta precisa fechar, porque se o Vargas, que é o substituto, ele entra em campo, aí ele tá mal na partida, você não tem quem pôr no lugar dele. Hoje tem o Cadu. Entendeu? Essa conta tem que fechar. Não, o Cadu hoje não tem tem o entrado Cadu. tão bem assim, não tá se Eu mostrando acho que ele confiável. entrou muito Pra bem esse contra o momento CRB. da temporada, o Cadu não é o jogador ideal pro Atlético, gente. Infelizmente. Sabe onde é que vai ser o problema? Mas aí Onde é que o vai ser o Cadu nunca problema? vai jogar. Não, vamos imaginar Não, aqui. não é nunca não. Vamos Ele já imaginar teve aqui. várias Nunca assim, oportunidades, ó. ele tá Porque jogando. Não, então, mas você acha Mas agora, São Lourenço, na Argentina, vai meter o Cadu lá, vai se ter que Deus usar, quiser, cara, não tinha que vai ser ter esse o usar. planejamento. O Mas planejamento não, esse vai é ter o que ponto. ser esse. Esse é Vai o me ponto. desculpar, vai ter que usar. Porque senão nunca tem Mas planejamento. não, mas pra usar os vai caras da ter. base. O problema é que vai ter. Não, mas, cara, Mas ele isso tá no não é time planeja- profissional. Mas isso não é planejamento, para Então, usar os caras qual o da base. planejamento, então? O Cadu, eu não acho que o Cadu entra mal. Ele entra bem. Quando ele entra, ele corresponde. Ele não vai te entregar o que o Hulk te entrega. E Ele vai te entregar bom taticamente futebol. também ele entrega muito. Entrega Por isso muito, que ele entra muito. isso E, não assim, pode falar. e sinceramente, se não deixar o menino jogar, aí beleza, queima o menino. Não dá, não serve. Vai embora. Aí vai explodir lá fora. Aí sabe o que vai fazer? Você
Vamos ficar pedindo aí que Não, igual fizeram com o Savinho. Igual fizeram com o Savinho. Igual fizeram com o Savinho. Não, uma coisa é outra coisa. Por exemplo, entrar como entrou contra o CRB, fez gol, foi anulado. Eu acho até que Injustamente. Achei que foi justo. Eu achei que foi justo. Injustamente. Foi justo. Mas, enfim. Manga de camisa. Mas se for manga de camisa, não é mão. Mandei a regra pra vocês ontem, gente. Mandei ontem a regra. Só que não foi manga de A camisa. nova regra, manga de camisa, não é mão. Não é mão, não é mão. Bateu na manga da camisa. Mas se a manga for mais longa. Enfim. Se a manga for mais longa. comprida, Enfim. Se for manga comprida. Você me entendeu. Você me entendeu. É manga comprida ou manga longa? Você me entendeu. Eu vou chamar manga comprida. Então é o seguinte, veja bem, é que você está claramente, para todos nós aqui, que você está impondo uma condição eu falei de contemporizar, e você está contemporizando pró-Atlético. Ou seja, você está querendo criticar o erro no planejamento. Eu vou te apontar alguns erros, tá? Primeiro, essa questão aí do Everson ter saído, ficar um longo tempo. Sabe por quê? Que ninguém está lembrando de que o Atlético poderia ter olhado, eu até falei disso no meu Instagram, você me segue? Sim. Eu falei isso lá. Porque o Matheus Mendes entrou, não se machucou. Você lembra quando aconteceu do Vitor machucar, o Giovani machucar, aí teve que ir no mercado e tal? Pois Você tá mudando o assunto. Não, pera aí que nós vamos chegar lá. Aí você tem um lateral da direita, que você na verdade você não tem. Você tem um lateral só, calma lá, deixa eu falar. Então você tem um lateral da direita, você não tem outro, porque o Mariano tá só fazendo número no Atlético hoje. Então você tem lá, veja bem, o atacante, quanto tempo o Atlético está com o Kardec no grupo sem poder contar com o Kardec. Então você não muda jogo. Você não tem um centroavante. Você tem o Vargas, HG. Cara, o Vargas não é esse cara que você acha que é. Não, o Vargas, em muitos jogos, ele joga mais atrás ali, armando do que propriamente. Não é homem gol. Eu tô falando do Vargas. Calma, nós vamos chegar no Cadu. Uma coisa é você pegar o Cadu e fazer o que o Milito fez corretamente no jogo contra o CRB. Foi lá, o moleque meteu um gol e etc e tal. Legal. Agora, vamos imaginar a situação aqui de você estar numa decisão com o São Lourenço. Você está falando que é a baba do boi cansado, mas que você não aprende. Aí você vai e mete o Cadu ali. Pode dar certo, mas você antes do jogo, se você tiver que optar entre o Vargas e o Cadu, você mesmo optaria pelo Vargas. Claro. E o Vargas é um cara que nós há muito pouco tempo estávamos aqui pedindo para não renovar. Não, eu falo isso desde o final de 22. Então quer dizer... Quando renovou, eu falei, dependendo da situação aí, dos valores, etc, e tal, analisando custo-benefício, legal. Aí o cara fica aí no rame-rame. Aí quando o contrato tá em vias de finalizar, o cara começa a jogar. E aí, inclusive eu tô querendo ficar, eu tô disposto. Cara, desculpa, não dá mais. Então, tem uma coisa que é importante, sabe? Que é você, às vezes, abrir mão, olhar pro elenco e falar assim, não dá mais. Obrigado, Mariano, do cacete. Obrigado, Igor Rabelo. Obrigado, Lento. Tô falando porque eles querem negociar os caras, tá? Esses nomes aí... Aí você pega o Vargas daqui a pouco. Vargas, obrigado, um abraço, importante aqui, não sei o quê, tchau. E vai girando. Senão daqui a pouco você vai ficando com a mesma turma que ganhou 21. Daqui a pouco nós estamos entrando em 26. Vocês estão esperando performance dos caras que não estão performando mais. Agora, pra mim, um erro grave, e agora ele ficou muito mais grave, da perda do Hulk. Se já era uma trozoba, o Hulk tá aí, você não tem uma reserva pra ele, mas reserva pra entrar e resolver, tá? Não é reserva. Se você busca na Série B, ele tem um monte. Não né? pode fazer isso. Então não é isso. Agora, você não tem o Hulk Aí, contra o Cruzeiro, você não tem o Hulk no jogo de volta contra o CRB. Aí contra o CRB, claro que o Atlético empatou lá, eu não consigo acreditar que vai ter surpresinha aqui. Aí o São Lourenço e um monte de outros jogos. Você não tem o seu principal jogador, é como se o Cruzeiro perdesse hoje o Matheus Pereira. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Mas aí fica com esse papo de temos que bater o orçamento, Cara, esquece esse negócio de orçamento, tem 10 milhões em jogo em um mês. Acabei de falar sobre isso. É chato dar esse tipo de exemplo, mas o Cruzeiro, o que ele fez? O Cruzeiro já tinha o Lucas Romero de titular, buscou o Matheus Henrique, não satisfeito, foi lá e buscou o Wallace também. E o Peralta ainda. Então, assim, às vezes você precisa de um número maior de jogadores com o mesmo talento justamente para esses momentos da temporada. Você não pode contar. Você não pode dar sorte pro azar. O Atlético deu sorte pro azar, tendo no banco de reservas um jogador para duas posições. Eu vou só dizer mais uma coisa aqui, que eu preciso falar de orçamento, mas de outra coisa que vocês vão entender daqui a pouco. Quando você tem um diretor de futebol do tamanho do Alexandre Matos, aliás, Alexandre, do tamanho mesmo, hein? Tá grandão. Mas então é o seguinte, você tem me fala que eu vou te explicar como é que você vai emagrecer. Doutor Marcos Reis. Fala comigo. Então, ele vai fazer. Eu tô achando que ele vai acabar fazendo. Então é o seguinte, uma bariátricazinha pra ficar fininho. Pra saúde, tá? Não é estética não, eu tô cagando pra estética. Mas é pra saúde mesmo. Aqui, quando você tem um diretor como, por exemplo,
o Alexandre Matos? O Alexandre Matos, nessas negociações aí, porque não é simplesmente chegar e falar assim, ó, me dá uma lista aqui, vai embora, vai embora. Não. Você tem que dar um rumo pro cara que o cara queira, né? Então você tem que achar um clube e aí você chega, procura o jogador, fala, ó, tem um negócio bom pra você aqui. O jogador, beleza, eu topo. Então, até isso tem que saber manejar. Aí agora tem um jogador que tá de saída, que eu gosto muito, inclusive, tá de saída do Cruzeiro. 2,5 milhões, se não for mais, hein? Que ele já economizou na folha. 2,5 milhões de economia na folha, liberando o jogador. Agora a economia